olha aí para o nosso Tá bate-papo bom. aí, para a senhora começar. Tá bom, estou acompanhando. Olá, boa tarde. Estamos começando agora a live ProEx Convida, Diálogos Culturais na Pandemia, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura da Unilab. Hoje nós vamos conversar com 2 estudantes, artistas, membros da nossa comunidade, que vão falar um pouco das suas produções durante a pandemia, a partir daquele chamamento feito pela ProEx, do qual muitos de nós participamos. Então, nessa live de hoje, bom, vou me apresentar, eu sou Miriam, professora do curso de Letras do Campus dos Malês, e estou aqui na condição de mediadora para bater um papo com Harley Almeida e com Júlio Leite Infal, para que eles falem um pouco, contem um pouco para nós das suas produções, das suas trajetórias, enfim, de como vem lidando com essa situação atípica, né, excepcional e por vezes tão estranha que a pandemia nos impôs a todos. Então, nós combinamos de seguir o critério democrático da ordem alfabética. Eu vou começar, então, apresentando rapidamente ao nosso colega Harley Almeida, é um artista pesquisador, estudante de antropologia na Unilab, experimenta no audiovisual e na fotografia um atravessamento entre sons e imagens, um devir entre espécies de humanos e inumanos, pesquisa saberes da floresta, da aldeia e de terreiro para pensar com a antropologia, a arte e a filosofia da diferença. Em seus trabalhos, Harley faz uma ampla discussão sobre ecologia, segurança alimentar, ecosofia, modos de vida, outros, diversos, humanos e inumanos, catástrofes climáticas, necropolítica, antropoceno. Eu acho que, melhor do que eu, Harley pode se apresentar, falar um pouco dessa trajetória de artista e de pesquisador também, né, do seu lugar, nesse entrelugar, na verdade, nesse lugar que é de contato, de convergência, que promove outras formas de sensibilidade do mundo, né? Então, Harley, você fica com a palavra para se apresentar e depois a gente fala um pouquinho especificamente sobre o produto que a gente vai mostrar aqui. Muito obrigado, professora Miriam. Quero agradecer essa oportunidade, né, que a Unilab ela vem promovendo através da ProEx, os artistas se encontrarem, de poder trocar ideias, né, e fazer esse movimento, né, entre ideias, entre olhares, entre artes e entre tantos territórios que coabitam esse planeta, né, e que a gente compartilha, e que é tão maravilhoso. E que tudo isso está atravessado da vida, né, que é mais maravilhoso ainda. A minha trajetória acadêmica já foi bem dita, né, assim, bem colocada. Não só acadêmica, o meu projeto é um projeto de vida, né, então a academia faz parte desse grande emaranhado, né, a gente vai se enganchando nesses saberes para produzir novos movimentos, né, e quero dizer que eu trabalho com audiovisual, com imagem e som desde 2006, especificamente com audiovisual, onde é um território que, desde então, eu percebo que é possível criar diálogos a partir do audiovisual, a partir de imagens, a partir de sonoridades, de ruídos. A gente pode encontrar meios de fazer dessa ferramenta uma ferramenta de luta, ferramenta política, uma ferramenta também de luta mais efetivamente na educação, né? A educação ela se amplia, né, para além dos muros escolares, universitário. Então a gente tem todo esse enfrentamento, né, e todos esses desafios, principalmente na contemporaneidade,
de fazer uso dessas ferramentas em espaços de produção do pensamento, bem distante de um lugar hegemônico ou de um modo e de uma metodologia padronizada, né? A gente está, posso dizer, na periferia do mundo, né? E, para além de uma periferia do mundo, a gente consegue produzir micro-resistência, micro-existências, micro-lutas, que elas se fazem, se desdobram através da arte, da filosofia, da antropologia, entre diversos outros saberes, né? Acadêmicos e não acadêmicos. A proposta hoje é a gente brincar com isso, né? Não levar tão a sério como a academia muitas vezes, né? A ciência nos coloca em um espaço quadrado como a que a gente está hoje nessa live, né? É isso mesmo, né? Nesse mosaico, né? Que nos separa, né? Mas, na realidade, talvez o uso dessa ferramenta pode nos aproximar de alguma maneira, né? Entre bordas aqui, a gente desmanchar esses bordas desses quadrados, né? Diluir e a gente criar atravessamentos, pontes, né? Para criação de mundos possíveis. Acho que essa é a grande tônica da tarde hoje. É isso, Harley. Muito bom te ouvir. Eu vou apresentar, então, o Júlio, e depois a gente vai falar das expressões artísticas mais especificamente, né? Júlio, boa tarde para você também. Júlio Leite Infal, graduando em Letras, Língua Portuguesa, aqui na Unilab, no curso do Ceará, né? De Guiné-Bissau, onde começou também o curso de Língua Portuguesa pelo Instituto Camões. É membro da revista de arte verbal da Unilab, RAVU. Também faz parte do grupo Firquídia Dinocampada. Provavelmente a pronúncia não é das melhores, a minha. Grupo de poetas criado pelos guineenses na Unilab. Foi professor contratado de língua portuguesa no Jardim Privado, no ano letivo entre os anos de 2016 e 2017. E, assim, muito perto também de mim, que sou da área de letras, da área de literatura, né? E olha que coisa interessante, porque minhas pesquisas se debruçam pelos estudos de literatura e outras linguagens. Então, conversar com vocês hoje, para mim, é uma delícia, porque o Harley está nesse caminho do audiovisual, das outras formas de expressão do visual, da imagem. E você está com a gente também a partir da poesia, né? Você fala que é um apaixonado pela escrita, a partir da leitura de livros poéticos, sobretudo de alguns escritores guineenses e de alguns romancistas brasileiros. Então, poxa, é uma tarde de encontros, uma tarde muito feliz, né? De encontros muito felizes. E eu queria pedir, Júlio, que você se apresente um pouco, nosso poeta, né? Além de estudante da Unilab. É bom conversar com artistas. É muito interessante. Boa tarde a todos. Boa tarde, Miriam, nossa mediadora. Boa tarde, Harley. E Harley de Almeida. Acabei de descobrir aí que ele é grande artista, afinal. Que bom. Estou feliz por tomar parte nesse live. Realmente a gente programava já meses atrás aí e não aconteceu, mas graças a Deus hoje aconteceu. Isso é motivo de gratidão para tal. Não passa como Miriam me apresentou. Sou uma pessoa inédita nessa área aí de escritor, posso dizer. Sou inédito, tendo em conta não publiquei nenhum livro, nenhuma revista, posso dizer, mas estou no caminho de fazer isso. Acho que com o Unilab aí vou concretizar esse maior meu sonho. Eu realmente sou apaixonado pelos escritores guineenses, literatos. Eu gosto mesmo de Maria Odete e também aí Antônio
ainda outros escritores aí. Ainda eu apaixonei pelo Machado de Assis, grande escritor, posso dizer, grande literato. Apaixonei tanto por obra também de José de Alencar, apaixonei tanto dessas obras literárias. Faz-me com que eu senti muito motivado aí de seguir essa carreira. Eu sou estudante de Unilab, de terceiro semestre. Acho, esse semestre aí, interruptos, faz com que a gente não possa separar exatamente semestre, mas estou caminhando para o meu quarto semestre, é porque estudei esse semestre remoto. É assim, acho que vou deixar por aqui e depois seguir. Obrigado. Obrigada, Júlio. Sim, esse semestre excepcional mudou um pouco os nossos planos, mas acho que, na verdade, ele é uma pequena parte da grande mudança nos planos, né? E como vocês bem pontuaram nas obras de vocês, a gente está lidando agora com um mundo desconhecido, completamente desconhecido, pelo menos da nossa experiência, né? Nós estamos nesse tempo. E aí eu queria pedir para o Harley comentar um pouquinho sobre a obra que foi apresentada para esse edital, que se chama Na Voz de um Pássaro, um devir entre espécies. Você fala, né, que no ensaio crítico poético, que visa apresentar um atravessamento de fragmentos escritos, negativos de fotografias e desenhos rabiscados em cadernos etnográficos, durante esse período de confinamento a partir da pandemia do Covid. Eu gosto muito, Harley, do modo como você escreve, e você cria imagens muito bonitas, né? Muito que nos tocam, que despertam a nossa sensibilidade nessa conexão entre nós, humanos, que achamos que por isso somos tão poderosos, mas que na verdade somos uma ínfima parte de um cosmos muito maior. Então, quando você diz que queria estar falando na voz de um pássaro, e aí para você falar do seu trabalho, eu vou só apresentar um trechinho que realmente me tocou demais, quando você fala no ruído ressonante de um roçar de corpos líquidos em movimento, como quem brinca com cristais de sais invisíveis, na euforia sinfônica presente na densidade infinita do mar. Nossa, isso é tão bonito. E aí eu queria que você falasse um pouco de como foi não apenas escrever esse texto, porque me parece que ele é na verdade, uma tentativa de expressão de algo que está para além do texto, de algo que está maior, como um elemento motivador para essa escrita. Então, gostaria que você falasse um pouquinho desse processo, como foi criar, como foi chegar nesse lugar, como é esse processo de concepção mesmo desse texto que é tão bonito e que tem imagens tão bonitas. Eita, um monte de pergunta, né? Não, mas é isso. É bem difícil até, sabe, Miriam, assim, de mensurar. Nos bastidores, né, a gente estava conversando um pouco sobre essa rabiscagem textual, né, e que ela flutua numa densidade de um período de muitas incertezas, não que os outros períodos foram certos. Eu acho que agora a gente está experimentando um período de incerteza e que ela está atravessada e que ela se instala, né? Muitas das coisas se atravessam, mas outras se instalam, provocando diversos sintomas, né? Sintomas na sociedade, onde estão explodindo angústias, depressões. E eu acho que essa paralisia, né, esse não atravessamento,
essa paralisia do pensamento, esse bloqueio que se instala no corpo, é exatamente a não possibilidade de um atravessamento com as coisas. A gente está vivendo um período de pandemia, onde o fique em casa, o confinamento, o exílio tão repentino, primeiro nos coloca numa situação muito difícil, né? Porque difícil no sentido de questionar a superioridade humana, né? Superioridade no sentido de dominação mesmo, de controle de todas as coisas, né? E aí, do ano 2000 para cá, o povo vem falando de antropoceno, Gaia, né? A gente tem visto o nosso guru da pandemia falar tanto, né? O Ailton Krenak, ele está se desdobrando muito em várias lives, inclusive também outros indígenas, quilombolas, periféricos, que vêm nos trazer esse chacoalhamento mesmo de tipo, olha, nós, enquanto humanos, falhamos nessa ideia de sermos modernos, né? Nesse plano de sermos modernos, esse plano de modernidade nos colocou enclausurado e num adestramento que a gente não conseguiu mensurar até aonde, né, assim, mensurar no sentido de cortar de vez assim os nossos, né, movimentos, nossos percursos cada vez serem mais estreitos. Porque enquanto a gente pensava que éramos nômades, livres, pensando numa liberdade em que não tinha fronteiras, a modernidade vem colocar fronteiras, um Estado-nação, uma delimitação, e isso não é só territorial, geográfico. Isso também nos limitou enquanto pensar, enquanto pensamento, um pensamento sedentário, um sedentarismo de corpo, de pensamento, e, inclusive, de redução desse pensamento. Reduzirmos o pensamento a um padrão. E aí volto na pandemia, né, quando a gente sente isso no corpo, de fato, a nossa ilha, né? Onde está o nosso território, onde estão nossas cercas, como cantaria o Raul, né? Nossas cercas bandeiradas que separam quintais, né? Então, eu me vi na pandemia, não gosto muito de falar no eu, não, na primeira pessoa, mas já que traz essa experiência, né, de dentro de um apartamento pequenininho, né, um kitnet em Redenção, muito pequeno, mas que atravessa a partir das janelas e as brechas que esse lugar tinha, e que eu observava em Redenção, na cidade de Redenção. O Júlio deve conhecer bem essa manhã e às 5h30 da tarde, quando os pássaros vêm e vão. E é uma beleza de se ver, né? A gente consegue perceber, de fato, outros movimentos, outras velocidades, outras intensidades de um mundo que nos cerca mesmo. Então, a possibilidade de uma travessia com os pássaros seria pular para esse devir, né? Pular para fora desse espaço tão minúsculo que nos enclausura, né? A pandemia nos colocou não só
né, num sedentarismo físico, mas com toda a estrutura política, com todas as outras pandemias, junto com o Covid, paralisou o nosso pensamento, ou melhor, tentou paralisar nosso pensamento, e tenta paralisar o nosso pensamento. E aí o pensamento, quando encontra uma brecha, ele salta. E nada melhor do que saltar para a vida do que pegar carona com algo que a gente desconhece, mas que tem asas e flutua aí fora, por aí afora. O Ailton Krenak vem dizer no seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que esse vírus ele só ataca humanos, né? Enquanto isso, o melão São Caetano continua lá dando seus bons frutos e tudo mais. Então, é um alerta a nós, enquanto humanos, né? Esse breve relato que eu estou colocando é só para a gente situar, inicialmente, como é que isso se construiu, né? Como foi que foi criado, como foi que chegou aí, né? Conforme a sua pergunta, né, Miriam? E aí eu queria, assim, só para fechar essa primeira parte, né, que, assim, esse texto ele foi construído a partir de são muitas referências, muitas músicas que foram ouvidas, muitos autores que foram lidos e relidos e revisitados. A gente teve que mergulhar, de alguma maneira, com outros artistas para conseguir um respiro mesmo. E aí eu coloquei aí na apresentação um resumo. Eu não sabia nem como colocar, assim, é tão difícil, né, muitas vezes a gente enclausurar, inclusive, a nossa arte, quando a linguagem, ela entra e diz o que isso quer dizer, né, um mundo de representações e de uma semiótica que, quando a gente não sabe nem o que dizer, nem o que... como interpretar isso, né? Aí eu lembro muito do processo de tradução, né? Às vezes, num processo de tradução, a gente inventa uma palavra, né? Então, esse é um ensaio inventivo, criativo, e a arte, ele consegue, principalmente em momentos como esse, criar e saltar para a vida. E aí a gente usa a ideia de contágio, de contato e contágio, que é o que acontece com o Covid, para potencializar o contato e o contágio com a arte. Então, esse ensaio crítico e poético, é assim que eu estou chamando, ele tem uma proposta de apresentar um atravessamento não só com texto, mas é um apanhado de escritos, negativos de fotografias, porque a partir do negativo de fotografia também você tem uma outra leitura de marcações. As marcas, as impressões, eles ficam ainda mais... salta mais os olhos, né? Eles ficam mais gravados. Consegue-se perceber. Tem uma outra atenção para uma fotografia. Tem desenhos rabiscados também, em vários cadernos, enquanto eu escrevia na pandemia. Ainda não acabou a pandemia, é óbvio, mas no período mais, vamos dizer assim, mais crítico, né, os primeiros meses, até julho, por aí, foi escrito esse texto. Passou por vários processos também, né? Então, de alguma maneira, esse texto, ele experimenta com imagens, com rabiscagens, com tudo que é possível, né, da gente colocar com uma liberdade, como um salto, realmente, como um voo de um pássaro, como um mergulho de um pássaro, como a voz de um pássaro, que não é imitação, né, o texto vem dizendo isso, não é uma imitação. O devir aí não é o vir a ser. A proposta não é que humanos virem pássaros, ou que exista uma simbiose
né, de um e outro, mas uma composição de um com o outro. E isso a gente pode pensar dentro e fora da academia, nas nossas práticas, né? Isso é uma brincadeira de fazer ciência também, inclusive, contra-colonialista. Porque se a gente pensar em composições, o Júlio, por exemplo, Júlio é guineense, né? Então, a partir do momento que ele está trazendo, e pode trazer, de repente, uma fotografia feita em redenção, e que, de repente, ele traz um traço de crioulo de Guiné na sua fala, a ideia não é o que quer dizer, mas é que um não anula o outro. Eles estão se compondo, eles se encontram e produzem novos mundos. Essas fotografias aí que está sendo apresentada, né? Eu acho que eu vou deixar para o segundo bloco, porque aí a Miriam já deve ter um monte de coisa também aí para falar. Eu já falo demais, eu preciso de cortes também. Não, eu tinha pensado, sim, comentar sobre as fotos, mas é como você disse, vamos aos poucos, até para ter essa dinâmica, né, do diálogo. Mas uma coisa interessante é que, eu não sei se vocês já tinham conversado antes, mas de algum modo os textos de vocês se tocam também. E aí, Júlio, eu li o seu texto e, claro, é um outro gênero, né? Você vai para um texto que é um texto da dramaturgia, é um texto teatral, né? Ele pode ser dramatizado. E, inclusive, quando eu li o texto, eu fiquei imaginando, assim, na minha cabeça a cena está pronta, sabe? Dos personagens. É quase que um roteiro ali. E você trata de um tema muito sério, muito doloroso, mas também mostrando isso que o Harley mostrou um pouco aqui, né? De como nós, como humanos, somos também frágeis, inclusive nas nossas verdades morais, né? Então, assim, dando um pouquinho de spoiler, é interessante o modo como você traz para o começo, logo ali da cena, um homem desolado que perdeu a mulher, que está com o filho no hospital e que diz que prefere morrer do que ver o filho morrer, e realmente é uma coisa que todo mundo que é pai, mãe, né? Bom, eu tenho 3 filhos e não gosto nem de pensar no assunto, mas se eu penso que algo pode acontecer com eles, instintivamente penso, é melhor que aconteça comigo, porque é antinatural que aconteça com os nossos filhos. E aí, quando ele pode trocar de lugar, ele, não, mas espera aí, mas eu disse isso mesmo, mas não é bem assim. Então, tem até um toque de humor ali, mas é um humor que nos mostra a nossa pequenez diante do mistério da morte também, não é? Se a gente vai refletir sobre isso, como esse nosso lugar de meros humanos, meros mortais, é também um lugar de medo e pavor, muitas vezes, e leva a algumas atitudes desesperadas. Então, eu acho que o texto é muito interessante porque o tema é muito duro, né? E é pesado falar. É a história de um homem que perdeu a companheira, que está com o filho, já começa com uma carga de dor, que é a carga de dor que essa doença traz, né? Poxa, a gente está muito perto da casa dos 200 mil mortos no Brasil. Isso é horrível por vários aspectos, horrível inclusive pelo modo como isso vai se naturalizando. A gente ouve no telejornal, o Brasil alcançou a marca de não sei quantas mil vítimas, como se essas vítimas não fossem o pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão de alguém, como se não fosse ali, na verdade, a vitimação de famílias inteiras, de comunidades. Então, é um tema muito doloroso, mas que você, com a sua sensibilidade poética, vai tocando nessas dores, nessas feridas, de uma forma muito interessante. Mas aí eu tenho uma tendência também a ficar contando demais, e é melhor que o próprio autor fale um pouco, né, da inspiração para escrever esse texto, se você pensou em fazer mesmo um curta com ele, uma esquetezinha, enfim,
como foi pensar nesse texto, né? O velho e a Covid, e o que te inspirou para esses diálogos? Conta um pouquinho para a gente desse processo de criação. Certo. É só para agradecer este momento que estou tomando fala sobre o meu texto. É que realmente um texto aí que foi escrito num momento de situação pandêmica, de uma alta situação pandêmica, em que a gente está enfrentando muitas dolorosas. Eu lamento muito. Quando eu escrevi este texto aí, é quase um colega que me mandei texto para ler, ele pensava que eu ouvi uma história de outra pessoa, depois eu escrevi algo relativamente àquilo. Mas não, eu realmente fiz uma criação. Eu tentei pensar aí sobre o que posso trazer aí mediante essa situação dolorosa que a gente está enfrentando. Realmente é bom cada vez que nós lembramos que nessa situação em que nós estamos aí, é bom cada vez lutemos cumprir com os nossos deveres. O texto que eu trago aí, como Miriam acabou aí de dar também uma exposição sobre isso, é assim, eu elaborei esse texto aí quando estava aí nessa situação muito dolorosa. Eu estava pensando aí, como é que a gente às vezes tenta aí trocar seus lugares aí de morte. Realmente, muitas pessoas aí, quando seus filhos aí estão nesse ponto aí, preferem propriamente morrer antes que os seus filhos aí moram. Mas, realmente, é natural que nós todos aí sentimos esse tipo aí de muita dor. Às vezes, nós não queremos que o nosso filho mora antes que faça alguma coisa. É melhor que eles propriamente morrerem antes dos seus filhos. Veja essas trocas aí. Realmente, quando estava a escrever esse texto, estou pensando aí como é que a gente se situa neste momento aí. As pessoas estão perdendo seus filhos, estão perdendo suas esposas. Epa, é muita dor, é muita calamidade. Pensando sobre o meu texto aí, eu tirei aí 3 pontos, pelo menos, porque realmente não vou poder narrar quase todo o texto aí, devido ao tempo e tudo mais. Mas eu tirei aí 3 pontos referenciais que eu posso debater aí sobre o texto. Como estava a explicar aí, esse texto é um dos textos, posso dizer, eu escrevi uma ficção relacionada à situação pandêmica de novo coronavírus. Ou seja, levando-se em conta edital de PROES, que consta essa programação de chamamento de propostas de comemoração de 10 anos de Unilab, eu tentei basear, acho que quase todo mundo se baseia nesse aí, enfrentamento ao novo coronavírus. Os textos aí que foram escritos relativamente a este período, a este momento doloroso. Eu também, o meu texto também se baseia neste conteúdo. E, como estava a explicar aí, o título propriamente mostra o velho e a Covid-19. Como é que o Covid-19 conversa com o velho? Covid-19, neste caso, eu denominei noutra parte, fala mágica. Quer dizer, um velho que está falando, ele até pensava que está falando sozinho, mas uma fala está respondendo ele sem saber onde que essa fala sai. Até depois que ele veio a saber aí que ele propriamente está quase para morrer, é que depois replicou-lhe, depois começa a perguntando essa fala. Foi uma ficção, como expliquei, foi uma ficção aí. Grandes ficcionários aí, como Machado de Assis, Helena, o Gabriel, também podemos dizer aí, João Guimarães de Rosa, ele é grande mesmo, literário. Esses literários aí mostram que os textos aí de ficção aí têm uma leitura além de nossa leitura aí, além de
posso dizer, além de uma crônica simples, além de uma reportagem, é porque a reportagem aí tem algo aí certa, algo aí que direciona, mas este tipo de texto aí de ficção aí tem uma leitura além disso. Às vezes se fala uma coisa dessa aqui, você vai pensar que essa aqui, mas que tem uma explicação além daquilo que você está pensando. É quase um texto aí que baseia neste sentido. Como eu estava a dizer aí, eu tirei 3 pontos aí para adequar este texto aí. Primeiro, eu queria só saber, aliás, queria só falar aí de comportamento inadequado no momento de enfrentamento ao novo coronavírus. Esse é um dos temas aí que eu tirei dentro desse meu trabalho. Neste tema aí, eu tentei fazer aí, eu destaquei 3 pontos relevantes. Primeiro, é levar caso sério. E realmente, quando eu escrevi que o texto, ou seja, o texto aí aborda uma parte aí que o filho está no hospital e depois voltou para casa aí que o mãe conseguiu aí ter o contato com o filho, depois passou, ou seja, naquele momento posso dizer entre aspas, está coronado, está com coronavírus naquele momento. 2 dias depois do diagnóstico, a mãe acabou de perder a vida aí. É seriamente que, se levarmos esse caso aí a sério, muitas das pessoas aí, nas primeiras horas aí de surgimento de coronavírus aí, muitas pessoas aí desacreditam nesse fenômeno. Muitas pessoas dizem que não é verdade, não sei por aí fora, é um tipo de doença aí. Depois que a doença veio a evoluir, a expandir quase para todo mundo, aí que as pessoas aí começam a dar valor aí. Na verdade, devemos levar caso sério. É porque nós aí somos responsáveis por nós mesmos e responsáveis por outros. Imagine que se qualquer pessoa aí a ter aí, a contaminar aí de coronavírus, realmente a sua casa e a sua família aí vai ficar também da mesma forma. Veja aí, você vai traduzir, vai transmitir essa doença a várias pessoas aí que você nem sequer, ou que você nem imagina. Realmente, nesse período como esse aqui, devemos levar caso muito sério, porque se não levar esse caso sério aí, vai contaminar a vida de muitas pessoas aí. Outra coisa aí é também levar casos de decretos de qualquer estado aí. É porque, muitas vezes, se desobservarmos aí esses tipos de decretos aí, às vezes, nossas vidas propriamente estão em causa. Muitas pessoas não cumprem com as medidas aí, como manter a distância, usar máscara, distanciamento físico, lavar as mãos, usar álcool gel. Muitas pessoas aí, às vezes, ignoram isso aqui, e que venham aí, e mais tarde, aí, por evolução do novo coronavírus, e muitas pessoas aí acabam de perder vida num momento doloroso. Estamos com dores até nesse momento aí. Pelo menos em minha família, ninguém contrariou, mas eu senti muita dor por pessoas que estão morrendo em outros países, por pessoas que estão morrendo no meu próprio país. Eu senti muita tristeza. E outra coisa que eu destaquei aí era a razão aí de não ir ao hospital. Imagine que o velho, quando seu filho aí mostrou-lhe a condição aí de ir ao hospital, o velho recusou. Por que razão que o velho recusou aí? É porque, às vezes, o comportamento dos profissionais de saúde, posso dizer, entre aspas, pode até ser um comportamento inadequado. Neste caso aí, vendo o velho aí chegar ao hospital, fazer esse tratamento aí, uma pessoa aí que está com doença crônica, uma pessoa aí que tem alta doença, posso dizer, imunodeficiente, pessoa idosa, essas pessoas aí foram vistas
preconceituosas, dizendo que, não, mesmo que não esteja com coronavírus aí, ele se sentia muito medo aí que o médico poderia apresentar seu caso que ele está com coronavírus. Veja aí, é por isso que o velho tem medo aí de ir ao hospital. Mas se não ir ao hospital aí, traz muitos casos aí, como por exemplo, nós podemos dizer que aumenta a gravidade de doença nele propriamente dita. Por outro lado, podemos notar que esses tipos aí de medicamentos usados, ou medicamentos tradicionais, sem nenhum tipo de atestado e autoconfiança nos tratamentos tradicionais, às vezes aí foram um dos tipos de medicamentos inadequados para nós propriamente, ou seja, prejudicais para a nossa saúde propriamente dita. Portanto, para não nos prejudicar, nós temos que ir ao hospital, aceitar fazer tudo o que for necessário para o bem-estar da nossa saúde. Embora saibamos que neste momento aí, que os profissionais às vezes estão com, posso dizer, com um tipo de condição muito alta, condição de depressão, ansiedade, insônia, síndrome de esgotamento, posso dizer até estresse traumático que eles estão passando aí no hospital aí. Às vezes quando chega aí um tipo de velho com esse tipo aí de doença crônica e tudo mais, às vezes olham que esse velho aí ou seja, imediatamente que foram fazer um tratamento aí para que o velho seja submetido a esse teste aí de novo coronavírus, mesmo que não se apresenta aí, quer dizer, o velho fica aí com medo. É por isso que eu escrevi numa parte aí que o velho ficou com medo de ir ao hospital. Mas já sabemos que se não ir ao hospital, aí tem uma consequência negativa sobre ele. E outra coisa aí, por último, queria destacar é a situação de estado de emergência. Ao dizermos que todo mundo deve ficar em casa, isolamento, este período aí, nós sabemos que é para o bem-estar da nossa saúde. Mas, por outro lado, eu não sei se o Miriam leu esta parte aí, que eu disse, que o velho lhe perguntou se ficar em casa, o que preferes? Perguntou ao filho, o que preferes? Morrer de coronavírus? Morrer de fome ou morrer de Covid? Li sim, estudei. É verdade, é verdade. Realmente não precisamos de nenhum tipo de morto, a não ser que um destino aí subentendido, um destino aí de Deus. Mas, neste caso aí, o que o Estado deve fazer aí? Pelo menos, eu fiz este teste aí voltado ao meu país. Sabemos muito bem que, neste momento, no momento de coronavírus aí, ao decretarem estado de emergência aí, obrigatoriamente que todo mundo deve ficar em casa. É claro que todo mundo deve ficar em casa. Mas com que condição que a gente pode ficar em casa? Com que condição aí que a gente vai ficar aguentando esse período de coronavírus? Aguentando um período aí ilimitado, posso dizer. Nós não sabemos quando é que o Covid vai terminar. Pelo menos neste momento aí ficou por baixo. Mas até neste momento aí está ainda pirado em outro país aí. Está ainda em outro país muito vulnerável. Arrastando vida das pessoas aí, economia e tudo mais. E quando o Estado se decreta estado de emergência, devem também ter muita misericórdia dessa população que estão sofrendo. É porque, naquele momento aí, muitas pessoas perderam emprego, ficaram assim, e não conseguem trabalhar, e não conseguem até ter algo para comer. Imagine, se o Estado decretar esse estado de emergência aí, devem criar condições estratégicas para poder garantir sobrevivência do seu povo. Se o Estado não fizer isso, realmente, esses estados de emergência aí podem ser até ignorados. Porque, como estava a dizer aí no texto aí, eu escrevi que o filho
foi a busca aí de alguma coisa para comer. E realmente, se o filho não saísse, até eles também poderiam morrer também de fome. Imagine. É por isso que eu escrevi aí. Ou seja, eu lembrei aí de texto de um grande escritor francês, John Milton. Ele disse que o povo não existe por causa do rei, mas o rei existe por causa do povo. É que realmente o povo deve reconhecer, aliás, Estado em geral, o governo, o presidente, o primeiro-ministro e tudo mais, essas figuras aí do Estado devem reconhecer situação que o povo está a passar aí, devem ter a pena aí de população, tentando salvar-lhes neste momento aí. E porque eles não existem por si mesmos, mas existem por causa do povo. Então, chegando nesse momento aí, que o povo deve sobreviver dos seus direitos, gozando também dos seus direitos aí, devem fazer alguma coisa para o povo, para que o povo mantenha em casa, devem ter algo para comer, neste caso. É isso. Eu tentei fazer aí relato do meu texto. Ok. Obrigada, Júlio. Precisamos pensar, né, na distância que, por vezes, há entre discurso e prática. E acho que o seu texto mostra isso em vários aspectos também. Agora eu vou voltar para o texto do Harley, que ele até já ia comentar ali. Eu posso falar das que eu gostei mais? Porque eu gostei muito das colagens, né? São fotocolagens ali. E os rabiscos foram os que eu mais gostei. Não sei se são os seus favoritos, as suas fotos favoritas, mas eu gostei muito daquela composição em rabisco, justamente porque nesse momento, né, dos filtros todos, hoje uma amiga brinca assim, Miriam, mas essa sua foto tá ótima. Eu disse, claro, hoje em dia quem fica feio em foto com tanto filtro? A gente tem tantos recursos de imagem, então a ideia do rabisco, do nos conectar de novo com um modo manual até, né, um modo do corpo de fazer as coisas, eu achei muito interessante. E aí, você já ia falar naquela hora, então agora eu estou só mesmo pedindo que sim, fale para nós um pouco da ideia de fazer as fotografias a partir dessas colagens, dessa montagem, né? Gostei muito dos rabiscos, mas as outras também são muito interessantes, né? Que tem um tamanco assim, e aí eu não reconheci que animal é aquele que aparece embaixo de uma raia, não sei bem. Enfim, conta para nós. Então, é bem curioso, né? Porque, na real, é isso, de novo, né? Enquanto o texto, muito das vezes, né? Se lê um texto para tentar entender o que o autor quis dizer, né? E aí é uma viagem, né? O texto te leva para outros lugares, né? Nem mesmo esse humano que tenta se atravessar com um pássaro, em determinado momento, o pássaro já foi, diluiu. E as outras coisas também. E chegam inúmeras coisas. Mas antes de falar das imagens, e aí as imagens também trazem esse percurso, né, de incerteza. E que isso é interessante porque as experimentações, sejam textuais, sejam fotográficas, magéticas, sonoras, a ideia é de realmente trabalhar com blocos de sensações, né? Para além da palavra dita, interpretativa, semiótica, né? E do que isso quer dizer enquanto uma pergunta, um ponto de interrogação única, o se perder aí é te levar a novos lugares, né? Ou a novos territórios, a novas experimentações. E aí fica até complicado, assim, né? De dizer o que o autor quis dizer, né? Mas, assim, essa brincadeira que a gente está fazendo aqui, que seria muito interessante que várias pessoas estivessem participando para brincar com a gente nessa ciranda, né? Nesse movimento circular de que coisas estão passando aqui entre nós e que para cada um de nós tem aí
um modo inventivo de brincar com essas fotografias, com esses textos, com esse velho. E aí eu queria retomar rapidamente, eu queria me desculpar primeiro com o Júlio, porque eu acho que eu não tinha o cumprimentado lá no início, e aí eu gostaria de retratar isso, né, assim, que, Júlio, obrigado, né, assim, por estar trazendo coisas incríveis. Você disparou mais inúmeras coisas aqui, né, eu anotei um monte de coisa, e eu queria falar sobre 2 pontos, que é isso, a diluição desses quadradinhos que a gente está agora, né. Sim, e é incrível, assim, tu fez uma pergunta que me disparou, aí eu lembrei do texto e de várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Quem pode ficar em casa? Né? Quem é que pode ficar em casa? Quem tem acesso a água e sabão? A lavar a mão. Né? Tem outra coisa que o fique em casa, use máscara, limpe as mãos e tal, é o segundo bloco, né? Esse segundo bloco, dentro dessa discussão que disparou várias coisas aqui, é de tipo, esses novos comandos, né? Os novos comandos, use máscara, álcool gel, lava as mãos e tal, né? Não toque os olhos, a boca e tal, não sei o quê. A coisa do contato, né? Contágio a partir desse contato. E aí eu fiquei pensando, por que tem esses novos comandos? Esses novos comandos, eles existem, né? Porque é uma salvaguarda da vida humana, né? Para salvaguardar nossas vidas. E eu fiquei pensando, rapidamente a gente aprendeu esses novos comandos para sobreviver. E que por mais individualista que seja, se nós estivéssemos só preocupados com a nossa vida, né? Ainda assim, a gente poderia pensar, por que a gente nunca pensou em novos comandos ao comermos, continuar comendo alimentos cheios de agrotóxico, cheios de veneno? Se a pauta é sobre a vida, em defesa da vida humana, por que a gente continua comendo alimento envenenado? Por que a gente ainda consome marcas e marcas e animais, né, comprados em supermercado e não sei o quê, sendo que tipo, a gente também está contribuindo para uma devastação, uma colonização, uma exploração e um aniquilamento de vidas indígenas, e de vidas quilombolas, e de outros tantos coletivos, que o povo da antropologia adora falar de povos tradicionais, né? Chamar de povos tradicionais, mas que relação a gente tem, às vezes, quando a gente compra um tomate no supermercado? A gente não sabe quem plantou, de onde veio, como é que, sabe? Não tem nenhum tipo de informação sobre aquilo. Fiquei imaginando, na carteira de cigarro, normalmente vem todas as substâncias que provocam morte. Eu fiquei imaginando, quando a gente chegasse no supermercado, que engraçado, ou que terror seria a gente chegar no supermercado e, tipo assim, esse tomate contém não sei quantas mil substâncias e tal, e que pode levar à morte. Né? Então, assim, quando a gente pensa que, de repente, esses novos comandos de simplesmente colocar uma máscara como uma obrigatoriedade, eu acho que a gente deveria também fazer um outro movimento, né? Pensar nesse movimento de como a gente não fazer parte ou minimamente diminuir, né, essa contribuição que a gente faz enquanto indivíduo, né? E eu falo indivíduo no individual, né? Assim, sou eu que estou indo no supermercado, em vez de repente estar indo numa feira e conversar. Eu sei que hoje é bem mais complicado, né, com essa situação pandêmica,
né? A coisa está tão mais complicada que a captura capitalística ainda está mais acentuada, provocando mais morte, principalmente para aqueles corpos uberizados, né? Enquanto tem uns que tem que ficar em casa, tem outros que estão na correria, né? Na correria, na motinha, na bicicleta, tendo que ganhar estrelinha. Enfim, isso são assuntos que a gente poderia passar dias falando só sobre esse tema, mas que isso também está atravessado nesse trabalho. Gostaria de dizer sobre isso, né? Dizer isso, falar sobre isso, né? E que isso foi disparado a partir do momento que o Júlio falou, né? Tipo assim, a gente tem agora que ficar em casa e tal, não sei o que. Eu fiquei perguntando, mas quem pode ficar em casa? Tem os novos comandos, mas se o comando ele está potencial, tipo assim, pensando na vida, e por que a gente ainda continua colaborando com a morte de rios, com a morte de montanhas, com a morte de indígenas, com a morte de africanos, de quilombolas, de comunidades ribeirinhas, né? Em nome de quê, né? Então, assim, tem um progresso gritando aí a qualquer custo, né? E, enquanto isso, a gente tem que se preocupar, não que isso não seja importante, isso é muito importante, usar máscara, lavar as mãos, né? Não fazer aglomeração, né? Então, mas vamos pensar para além disso, né? Porque isso também é uma maneira de limitar o nosso pensamento. Então, nesse momento, a gente pode ampliar o nosso pensamento nessa discussão, e quem pode ficar? Existe um discurso por aí que morador de rua, sabe, assim, é bem complicado, assim, tem um monte de gente, assim, subiu o número de pessoas com relação à fome no nosso país. Imagina uma escala planetária, né? Pessoas que estão abaixo da linha da pobreza e que não se veem mais nem em casa. Está tendo o Estado está varrendo um monte de gente que está em ocupações, sendo escorraçado para a rua em pleno momento de pandemia, né? Isso é muito complicado. E aí você tem aí umas narrativas que rolam por aí, que a pessoa que está na rua é porque não tem o que fazer, ou porque é só por uma coisa X ou Y. Eu vi uma certa celebridade falar que a pessoa gosta de estar na rua, não é porque não tem responsabilidades, é no mínimo uma afronta a qualquer pessoa que pense um pouquinho. Ouvir uma coisa dessa é doloroso para todo mundo. Ou um discurso, ou um discurso de ouvir de um chefe de Estado dizer que os brasileiros têm que ser estudados porque mergulha em esgoto e não morre. E aí, em contrapartida, recentemente você escuta uma pessoa que poderia ser representante de um Estado, né? Sabe? E que diz que o morador de rua, ele nem usou morador de rua, ele falou mendigo, né? Não é mais fácil o mendigo não pegar Covid, né, não morrer de Covid e tal, porque não toma banho e tem anticorpos. Gente, por favor. Sabe, assim, isso precisa ser falado. Isso precisa ser colocado, assim. Tem uma onda de negacionismos, inclusive que o Covid, né, 19, só uma simples gripezinha. Gente, como assim? Né? Vamos pensar sobre isso. Eu queria fechar assim, antes das imagens, tá, Miriam? Porque o Júlio me provocou muito, viu? E eu sei que a gente precisa falar sobre isso também, né? Como um exercício, inclusive, não só de retórica, né? Mas como um exercício prático, né? Para a gente pensar, não é colocar aqui elaborar coisas que vão solucionar todos os problemas, mas é um exercício da gente pensar né? Nós três aqui, a gente, sabe assim, tem infinitas possibilidades de composições,
Imagina quem vai assistir ou quem pode, de repente, estar acompanhando essa live ou, de repente, outras coisas que estão surgindo por aí e que estão atravessadas a tudo isso que a gente está comentando, né? Não é nada novo, eu sei, mas eu acho que é nosso papel também, sabe, assim, dialogar sobre isso, exercitar sobre isso. E no texto, né, Na Voz de um Pássaro, depois que eu ouvi o Júlio que me disparou essas questões, eu lembrei de uma parte do texto. Certo. Desculpe por interrupção. Era só fazer saber que realmente temos que pensar nessas infinitas possibilidades que neste momento estamos subcarregados. Temos que pensar sempre nessas infinitas. É porque cada vez que as coisas surgem e cada vez nós já temos aí uma forma aí de fazer, ou seja, de prevenir ou de dar um outro, que posso dizer. Mas acho que é relevante que a gente também pense na vida de outras pessoas aí que estão mesmo sofrendo, que às vezes o Estado nem deram aí conta. Como eu estava a dizer, provoquei justamente nesse caso aí, de pessoas aí que estão vivendo desempregados e tudo mais. Essas pessoas aí, que às vezes não têm emprego seguro, necessitam que o Estado faça alguma coisa aí antes de decretar estado de emergência sobre elas. Obrigado. Pois é, e que é isso, Júlio? É incrível esse encontro, né? No texto tem uma parte que eu vou ler um pedaço aqui só para a gente, acho que para fechar essa cena aí, né? Uma parte que diz assim: eu esperava que nessa gravação o som emitido fosse do desconhecido e, por ser desconhecido, causasse curiosidade e de tanta curiosidade gerasse investigação e indignação humana por perceber que a racionalidade e a cientificidade, como é posta, não é suficiente quando atendem a esse modo capitalístico. E o que estamos chamando de canto? Canto também é um esconderijo, onde se esconde o medo, onde a poeira junta doença e morte. O medo também canta num canto da Cauã, em que tradições anunciam através do tempo, cortando cabeças mitológicas, perturbando o pensamento da humanidade violenta, seguindo um modo mortífero, reproduzindo extermínio. Que tipo de som sairia da boca da mata, da garganta de uma floresta, quando garimpeiros, ruralistas, os extrativistas, os desenvolvimentistas e os catequizadores de todas as religiões, em nome de um Deus, da ordem, do progresso, da família nuclear e em nome de um projeto nação, encontrasse com povos indígenas? Que tipo de som sai da boca de tantas aldeias africanas, enquanto toneladas e toneladas de lixo do mundo europeu e norte-americano é vomitado e defecado em forma de plástico, resíduos tecnológicos, estanho, mercúrio, vidros e tantos outros objetos cortantes e radioativos? Do meio da floresta, muitas vozes falam dos mistérios, e no meio da rua, o que transita e adormece, além dos corpos invisíveis, as batidas de pés e palmas, tambores e os diversos corpos multicoloridos movimentam cores em infinitas direções. São ruídos de aldeias, ressonância de corpos atualizados. O suor que trafega pelo tecido afoga o chão latente, lentamente gotejada sobre as vidas abissais. Mar de sal. Para outros mundos presentes, embaixo de pés e de patas que se afogam entre os testes atômicos subaquáticos. Queria emitir nesse momento sons e ruídos que atravessassem os mergulhos dos pássaros, peixes e algas, não como imitação, mas com multiplicidade, numa experimentação possível, repleta de sons e imagens, não em reprodução, mas em composição. Uma composição do caos, que fôssemos capturados pelo olhar de uma câmera flutuante, produzindo voos com seres de sensações, que fogem das explicações, das submissões, à fala, à linguagem dos referentes semióticos.
sem representar, lançando afetos, perceptos e conceptos com materiais expressivos irredutíveis a narrações e percepções. Um devir que gere um composto por blocos sonoros, blocos de cores, repouso em imagens que se borram e se mesclam, tensionando a escapar do humano e de seus traços antropomórficos. Nessa tensão provocada por um modo de expressão, a demora no cotidiano, no imperceptível e nas velocidades inapreensíveis à comunicação, trazem golfadas de ar ao pensamento, o qual se torna irredutível às cadeias significantes. Os fios de alta tensão diluem-se em direção a outras margens e usos, num berro que atravessam as montanhas, cirandando com a vida, numa corrente de ar, em forma de ecos, que nos beijasse o rosto, um beijo de paz, fluxos e feixos que margeiam horizontes, voos que tensionam e avizinham conceitos, blocos de sensações em que os pássaros se tornam figuras estéticas e nos incitam a deslizar no movimento infinito do pensar. Queria por um breve instante que a humanidade se calasse, e no esquecimento das horas marcadas pelo tempo digital, observassem as microexistências, parentes montanhas, parentes montanhas, parentes nuvens, parentes florestas, no fundo da terra, na poeira das estrelas, os infinitos mundos que compartilham esse grão chamado planeta, e que os cantares de centenas de pássaros ecoassem entre as florestas, aldeias e águas de todos os rios, de todos os mares e de todas as bocas, que se encontram em continentes diversos, na duração do abraço, entrelaçando outros vários braços, de todos os corpos contínuos e infinitos, pulsando com a vida. Ah, que respiro. Esse é o bloco final, assim, desse texto, né? E a gente passa, né, para um atravessamento com as imagens, onde são fotografias do cotidiano da pandemia, que são territórios. Esses territórios, só pedir aqui. Esses territórios que vai ser projetado agora, né, que estou chamando entre espécies, normalmente a gente pensa entre espécies, espécies animais, humanos, ou não humanos, inumanos, né, vegetais e tal. A gente pensa isso como espécie. Eu estou colocando espécie também, essa multiplicidade. Pode voltar para a primeira imagem, por favor? A gente tem, nessa primeira imagem, nesse primeiro quadro aí, a gente tem uma fotografia de vários chãos e de vários registros que se atravessam nesse chão, várias marcações, várias pegadas. E essas pegadas, elas, se a gente bem pensar, a gente percebe que existem vários modos de vida. Então, quando a gente pensa que a gente só tem que andar de um jeito, comer de um jeito, se vestir de um jeito e de falar de um jeito, essas imagens, elas trazem outras marcações de existências, outras, né? Então, você tem, minimamente, a gente vai ver aí, o primeiro chão aqui do lado esquerdo, eu estava fazendo uma recuperação de um solo que estava muito degradado, e eu coloquei diversas matérias orgânicas para começar a plantar algumas coisas na frente de minha casa em Redenção. E, por incrível que pareça, a fotografia, quando eu inverti ela, eu consegui visualizar um universo de mundos aí possíveis, né? E, por incrível que pareça, também tem nesse lilás, né? Assim, quando você traz para o negativo colorido, ele também traz outras cores, né? Então, você vai ver qualquer outra coisa, talvez, do que, de repente,
um recorte de um terreno com matéria orgânica. E esse lilás é uma planta que, normalmente, ela é conhecida como nim, né? Ela é uma planta invasora. Muitas pessoas conhecem como uma planta invasora. E engraçado que ela apareceu aí no meio. Mas a ideia não é dizer o que é que tem nessa composição. O que mais importa agora é a gente perceber que existem diversos mundos que a gente, às vezes, passa despercebido, né? São microexistências e relações, né? Tem uma relação orgânica aí que está trazendo vida. Aí do lado direito, em cima, né, você tem uma areia de praia com várias pegadas. Tem pegadas humanas, tem pegadas de animais, de pássaros, e que, no negativo, em preto e branco, ela traz, inclusive, ela lembra um pouco, talvez eu esteja viajando, mas, assim, parece uma superfície da Lua, né? A Lua! Eu estava crente que crente abafando, que era. Pois é. E aí é legal, porque te leva a essas outras viagens, né, outras possibilidades, né? Como é que, de repente, um território de uma areia de praia pode te levar para diversos outros mundos, né? E isso é incrível, né? Porque há possibilidade de construção de mundos, né? Um mundo possível. Aí embaixo também é um piso que ele foi feito a partir de o que deveria ser chamado de lixo de construção, né? Restos de azulejo, de lajota e tal, e fizeram esse grande mosaico, né? Que praticamente são essas relações que a gente está aqui hoje atravessado, né? Tentando fazer essa composição. E que faz uma grande criação, uma grande obra de arte aí também. Então, pensar a vida como obra de arte é trazer essas relações também à tona, né? Essas discussões, pensamento, dar movimento aos pensamentos também, né? A esse pensamento. E aqui embaixo a gente começa com as rabiscagens, né? Então, as rabiscagens é um trabalho danado, assim, porque eu tenho mania de escrever no caderno e naqueles espaços, as brechas do texto, né? Que fica alguns espaços, né? Assim, como brecha, eu acabo fico rabiscando ali. E eu comecei a perceber o quanto eu rabiscava peixes, pássaros, então joguei para o negativo também, né? Então é um desenho feito no caderno, onde eu apaguei todo o texto, deixei só a rabiscagem e não com uma ideia estética de representação de novo, né? Até porque eu não sou um desenhista, um artista plástico e tal. Mas é esse brincar mesmo de possibilidades sem medo de erros, né? Porque a gente às vezes tem aquela ideia de tipo, mas eu não sou um artista plástico, eu não vou pintar. Eu não sou fotógrafo, eu não vou fotografar. Né? Então a gente vai limitando um pouco o nosso modo de viver até, né? Os nossos riscos, né? As nossas vontades, nossos desejos e tal, de transbordamentos mesmo. Então, essas rabiscagens, elas são transbordamentos. Isso pode passar, Gilberto, por favor. Aí também, né, vai trazer os emaranhados que a natureza, ela vem nos colocando, assim, né, enquanto saberes da natureza. Por exemplo, essa primeira imagem do lado esquerdo ali, em cima, né, você tem aí, são galhos secos de uma árvore, parece até uma música, né? Enfim. E aí eu tirei uma foto de baixo para cima e vi o quanto esse emaranhado, né, também nos coloca dentro dessa relação, né, com a vida. A natureza nos ensina muito esse tipo de relações, né? A gente às vezes chama essa coisa de teia de relações e tal, né? Você tem aí no lado direito, abaixo, uma grande obra de arte, né, feita pela aranha, né, essa teia, né, a gente tenta imitar um pouco no crochê e tal, em alguns outros pontos, né, e até nas ciências sociais, quando
vem trazer a questão das redes de relações, né? Esse emaranhado. Acima tem aí uma palma da mão, que também tem outros traços, outros atravessamentos, e tem aí uma semente germinando de uma árvore que eu estou tentando lembrar aqui, mas acho que é um buganvílleo. Foi uma tentativa de quebrar a dormência, né? Que é esse processo de sair daquela casca dura e ela germinar. E aí embaixo são outros emaranhados que também está discutindo a relação de monocultura, né? Normalmente você tem ali uma monocultura, aonde eu já tinha falado, né, sobre a questão alimentar, aonde diversos povos e não só uma vida humana, mas a vida do solo, a vida dos rios e de vários recursos naturais são completamente devastados de uma área de uma área plural para, de repente, só uma monocultura, né? Então sai de várias espécies que estavam ali naquele lugar e, de repente, dá lugar a uma grande área de agronegócio com, sei lá, com soja e tal, né? Então, aí esse emaranhado de outras espécies, né, possíveis de estarem próximas, né? Então, tipo, traz essa ideia de heterogeneidade, né, também, de composição, de heterogeneidade, de diferenças que se fazem presentes e estão em composição, né? Também as imagens, elas são coloridas e estão no plano negativo. Por que eu optei por negativo? De novo, né? O negativo, ele te traz outras marcações, né? Consegue ver com mais detalhe variadas marcações, né? Todos, assim, várias complexidades e esses emaranhados e tal, e que dão outros contornos, outras bordas, né? Você vê uma composição que, às vezes, assim, não parece um cacto, mas com aquela samambaia que está atrás, de repente dá outros contornos, né? Outras possibilidades. Eu acho que tem mais uma. A gente vai... isso. Esse é o céu de redenção aí, do lado esquerdo, acima. Das 5h30, aquela hora que está bem alaranjado, né? O pôr do sol e tal. E aí tem aí um recorte, né? Também está em negativo, colorido, num recorte que, às vezes, você não tem uma localização, né? Não tem como dizer, esse aqui é o céu de redenção. Poderia ser qualquer céu, poderia ser qualquer outra coisa, né? Então, a ideia também é essa desses possíveis, né? Então, também tem aí uma sandália que lembra muito uma fabricação do Cariri, né? Então, de repente, pode trazer essa ideia de um regionalismo, mas que essa sandália, enquanto região do Cariri, também te traz diversas outras coisas, né? O que é o Cariri, né? Então, vai trazer diversas outras coisas que podem atravessar simplesmente uma imagem dessa de uma sandália. Assim como abaixo tem uma borboleta, que você pensou, Miriam, que era uma raia, né? E é uma borboleta que pousou no quintal, e ela está em negativo também, né? Inclusive, você vê a sombra, né? Então, traz outras marcações, né? O negativo te imprime outras sensações, né? E te leva a diversos outros lugares, né? Assim, do pensamento mesmo, de achar que, de repente, isso aqui pode ser uma raia, né? E aí embaixo tem outras rabiscagens, né? São outras diversas composições também de possibilidades, né? E aí embaixo tem uma ideia que, de repente, pode ser um bicho que não tem um nome, né?
um ser ali do lado esquerdo que você acha que é um velho, ou de repente não sei o que é, né? O que é que ele quer dizer com isso? Na realidade, são, de novo, né? Esse estranhamento, né, te convida a essas traduções mesmo, tradução no sentido de criar possibilidades inventivas, né? Esse exercício você pode trazer para a prática também, né? Para uma sala de aula, para a sua vida cotidiana, inclusive, para também sair, encontrar saídas, brechas, né? Como aquela janela lá da história inicial, de dar um salto, né? Desse espaço de concreto, né? Que te enclausura. Então, possibilidades de risco, né, de rabisco, de risco e de arriscar também, né, sem ter que interpretar alguma coisa. Então, isso é o trabalho, né, assim, que eu tentei colocar aí. Acho que tem mais uma página, acho que, para mim não ficar muito repetitivo também, aí em cima você tem diversos modos de vida, né, você tem desde um chapéu de palha aí no seu lado esquerdo, a um fundo de uma panela com um macarrão que ficou grudado, né? Então são várias perspectivas, né, de fotografias. Ali do lado direito abaixo, né, você tem ali uma antena parabólica, mas que parece que ela nasce como uma sequência desses cactos, né? Tem cactos e de repente ali na sequência tem uma antena parabólica que nasce também. Então você também tem aí, dentro desse ensaio, uma escrita que não é ilustrativa do texto. É uma outra escrita, vamos dizer assim, um outro registro, né, de possibilidades de atravessamentos, de humanos, de inumanos, né, e aí, infinitas, de novo, possibilidades de criação, né. É isso. É isso, poxa. Eu quero ouvir. Pena que esse formato, ele também é tão, de algum modo, castrador, né, para todos nós, no quesito de tempo, porque eu adoraria falar, eu viajei total, né, nas imagens, acho que a Raia já demonstra isso muito bem, a Lua nem tanto, porque a Lua acho que tinha alguma aproximação, mas na Raia eu viajei, e aí viajei muito, inclusive, porque fui fazendo conexões com as outras figuras, enfim, mas a gente tem uma limitação, infelizmente, do tempo. Eu queria aproveitar esse intervalo para fazer uma saudação ao Wilson Miguel, que está nos acompanhando desde o comecinho lá, mandou uma saudação para nós, parabenizando o trabalho de vocês, que eu endosso, é realmente muito bacana. E a gente manda um abraço aí também para você, Wilson. E, poxa, que coisa chata isso do tempo, né? Mas a gente tem que lidar com isso também. E aí eu não vou me estender muito, mas eu acho que a gente tem que marcar um outro momento para conversar mais, viu? Porque eu estou aprendendo muito com vocês hoje. E acho que está muito bacana esse encontro. E aí, Júlio, pegando assim essa coisa das conexões, né, e do tempo também, trazendo de novo para você, acho que para a gente fazer esse bate-bola bem equilibrado, o título do seu trabalho ele já traz uma marca simbólica importante, é o velho. É o velho e o Covid. E ao longo do texto, você traz várias nuances do humano desse velho, né? Que vão do medo de perder o filho, da dor de ter perdido a esposa, depois do medo da própria morte. Depois ele passa por um momento também de ajuste de contas com o próprio filho, e depois que atinge um status social, descumpre as promessas que faz ao pai, não é? Trata-o de um modo
de um modo até um tanto desrespeitoso, não sei se é uma leitura minha, e aí você pode explicar melhor, mas também de um ajuste de contas com a sociedade, no modo como a sociedade enxerga o velho, né? E aí eu acho que tem tudo, é impressionante como rolou uma sintonia nessa mesa, porque tem tudo muito a ver com o que o Harley estava falando, desse nosso modo absurdo de estar no mundo, desconsiderando aquilo que é natural. A gente se choca com o Covid, e realmente a gente tem que estar chocado com a situação do Covid, mas não se choca com as milhares de pessoas que morrem todos os dias de forma violenta, seja porque estão expostas à insegurança alimentar, à violência armamentista, à violência da rua, do trânsito, da poluição, enfim. E aí o personagem do velho, ele faz também um ajuste de contas com a sociedade, né? Que coloca o velho quase que como o antinatural, ao contrário do que ele realmente é. Então, acho que para fechar esse nosso bate-papo de hoje, só de hoje, porque eu acho que faremos outros, eu queria que você comentasse um pouco a escolha por esse velho, porque pelo que ele traz também de simbologia, especialmente nas sociedades que ainda o papel social do velho também, né? Pensando aqui no quando ele fala, né, da morte de um velho, é como uma biblioteca que se perde. Então, esse lugar da experiência do velho, daquele que viveu, e dessa experiência que é desprezada. É desprezada pelo modo como a TV trata o velho, como... Gente, eu conheço crianças que têm medo de velho, que choram se veem um velho na rua. Boa palavra, velho e velha, né? Como se fosse ofensivo, quando não é. Na verdade, a gente é que criou essas distorções desse nosso jeito de estar no mundo, que é também um jeito distorcido, né? Antinatural, aí sim. Então, eu queria, Júlio, que você usasse esse nosso tempo para... O tempo que ainda temos, vamos combinar que a gente vai até às 19, para falar um pouco disso, dessa escolha pelo velho. Obrigado mais uma vez por o tempo. É assim, explicando figura de velho, no meu contexto, a razão principal que eu usei este velho, posso dizer, neste texto aí, se alguém ler este texto aí, vai ver que o velho é o autor principal, posso dizer. É o personagem principal do texto, posso dizer. Rolando até o final do texto aí, vendo que o velho, o algo tratado aí é um algo natural. Aquilo que pode acontecer no nosso dia a dia. É uma figura aí que eu tentei marcar este contexto aí de situação pandêmica. Nós já sabemos aí, dentro e fora, já sabemos dessas coisas aí, que essa situação de Covid, mais foram vistas por velhos, pessoas aí idosas, imunodeficientes, pessoas aí, posso dizer, de doenças crônicas, e, sobretudo, na figura de velho, neste caso. É por isso que eu trago essa figura aí, para comparar como é que o enrolar do texto pode pode dar a ênfase à figura de velho, que realmente velho, né, no meu texto aí, velho, e posso apresentar como uma biblioteca, como um saber quase de tudo. Se nós olharmos ao longo do texto aí, velho quase, neste caso, podemos considerar como uma biblioteca, como havia dito aí, considerarmos várias vezes velho como uma biblioteca. Mas, independentemente de ser isso, velho também uma pessoa quase com a característica, no meu texto, o velho aí apresenta com as características humanas, as características de pessoa aí que tem medo, que sente dor, que tem medo de morrer e tudo mais. Nós podemos pegar essa passagem aí, mostrando qual a importância de ter um velho. Ou seja,
se vermos aí o conselho aí que o velho já tentando dar aos seus filhos aí, mostrando um algo tão relativo, um algo recíproco que o velho ou seja, um tipo de amor aí que os pais têm aos filhos aí. É porque ao início do texto mostrando que o velho chorava e preferia que ele morresse ao lugar do seu filho. Aí mostrou alto amor que ele tem ao seu filho. Qualquer um destes aqui, com esse trágico, prefere que ele mora. É porque realmente o filho ainda não fez praticamente nada e prefere que o velho morra. Aliás, prefere que ele propriamente morra ao invés do seu filho. Mas, pelo contrário, que o morto ninguém queira. É isso que eu... Ou seja, peguei esta passagem e tentei mostrar aí como é que o velho é. Realmente, queremos ao nosso bem. Mas a morte aí, o caso da morte aí é um caso excepcional, posso dizer, é um caso excepcional. Neste momento aí de Covid aí, várias pessoas aí que perderam seus filhos aí, ficaram com trauma, ficaram com muita dor, dolorosamente. Até outros aí, pelo nosso contexto aí, podem até expressar essas palavras aí. É melhor que eu mora ao invés do meu filho. Realmente isso acontece várias vezes, mas ninguém queira morrer. Para mim, a figura de velho é uma figura ficcional que representa uma parte aí de contexto humano e representa uma parte aí de contexto, posso dizer, de contexto de um velho, como sendo uma biblioteca, como sendo uma pessoa aí mais amada, ou seja, que ama seus filhos, neste caso aí. Eu apresento a figura de velho como acabei de falar. Mas algo relevante a este texto aí é fazer as pessoas aí pensam como é que se comportam com os seus pais, como é que se comportam com os seus, posso dizer, qualquer uma figura aí que está à frente de ti, como é que você comporta com ele? Realmente o velho está cuidando desses filhos aí, mas os filhos não estão fazendo algo de recompensa aos seus velhos. Isso várias vezes acontece quando seu pai lhe tentou avisar, você tenta desobedecê-lo e muita coisa por aí fora. Essas coisas aí não ajudam na nossa sociedade. Às vezes aí prejudicam nós mesmos. Prejudicam nós mesmos. Imagina que o filho prometeu aí, o velho, nasce já, se é 7 anos, prometeu aí o carro, fica só adiando o seu. Até chega um momento em que ele queria que o pai faça tudo para ele. Uma vez que ele tenha dinheiro, estava gozando outro tipo de vida. Imagine. Neste caso aí, olhando nesta passagem aí, dá para a gente pensar um pouco como é que nós tratamos os nossos pais, os nossos mais velhos, como nós tratamos as pessoas aí. Viemos aí até neste ponto aí, queremos que o nosso pai nos deram tudo, mas quando tivermos oportunidade de fazer aos nossos pais aí, não absolutamente fazemos nada para eles. Eu lembro que quando estava a narrar aí esse texto aí, justamente pensando aí, uma das causas aí que acontecem no nosso país. Isso me leva a pensar tanto nesse texto aí. Como é que o seu pai ia lhe fazer tudo no máximo possível para que você esteja bem? E você está, ou seja, você não está respeitando a sua figura, não está respeitando as palavras e tudo ordem que ele deu aí para você é fora das normas aí. Muitas vezes acontecem conosco aí. E devemos tomar tanta cautela. E se quisermos viver tanto, ou se quisermos mais e gozar prazeres deste século aí, temos que obedecer as pessoas que estão nos à frente. E temos que respeitá-los. E isso é uma das passagens aí que eu trouxe do meu texto. É isso, né? Se a gente quer mesmo continuar nesse mundo, como é que vai fazer desprezando as experiências dos que sobreviveram até aqui, dos que permitiram que estivéssemos aqui, né?
Como eu disse, foi uma alegria esse momento de encontro entre nós. Acho que os textos, eles conversam muito, né, e trazem temas que são muito caros, e que, embora pareçam estar na moda pelos cards nas redes sociais, não estão na moda na prática, porque a gente ainda vê uma conduta que é desrespeitosa do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental. Empatia não pode ser uma tarja para colocar no Facebook, né? Empatia precisa ser um exercício cotidiano. E, enfim, acho que foi um momento... Essa foi uma semana bem intensa de trabalho, e, para mim, pessoalmente, terminar falando de coisas que são tão importantes, e a partir de expressões que são muito caras, como as expressões da arte, foi um respiro nesse nosso novo normal, que por vezes é adoecedor também, invasivo, né? Então, acho que a gente acabou encontrando aqui uma forma de saúde. Quando eu li os textos, são textos bem distintos do ponto de vista da forma, né? O texto do Harley, ele traz uma experiência sensorial diferente, porque tem a palavra escrita, que nos convida a uma voz de pássaros. Bom, eu moro no sertão, aqui na Bahia. Nesse momento falo de um sítio na roça mesmo, uma escolha para a saúde da cabeça, do corpo, das minhas crianças, né, das nossas crianças que podem crescer com essa experiência, e tem muita consciência do quão privilegiado isso é. Então, não retiro também a nossa responsabilidade por ter um privilégio desse, né? Mas aí pensar na voz dos pássaros, para nós aqui na roça, são muitos pássaros, e é uma experiência sensorial muito interessante, que também é feita através do convite para as imagens, das referências a músicas, né? Músicas do Arnaldo Antunes, da Nação Zumbi, do Chico Sainz, assim, a molecada aqui em casa adora. E o texto do Júlio também nos convida a essa experiência sensorial, da empatia, ao tratar dessas relações de afeto, né, que por vezes andam tão esgarçadas. Então, eu acho que foi um encontro muito feliz. Queria pedir apenas que vocês fizessem um breve encerramento, assim, coisa de 2 minutos, se possível, para a gente se despedir de quem está assistindo. E agradecer à Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura por propiciar esses encontros, né? Em tempos de tantos desafios. Olha a gente aqui fazendo arte e cultura e pensando a sociedade. Eu quero agradecer ao Nixon, ao professor Ricardo, quero agradecer ao Edilberto, que está aqui nos bastidores, fazendo tudo acontecer. Vocês não estão vendo, mas ele está aqui vendo tudo e organizando tudo para nós. E agradecer ao professor Carlos Tavares, que é o pró-reitor de Extensão, Arte e Cultura, enfim. Agradecer a todo mundo que pensou nesse chamamento e a todo mundo que participou. É um encontro muito feliz mesmo. Então, eu passo a palavra seguindo... Eu vou inverter um pouquinho a ordem, né, para não ficar tudo igual. Eu peço para o Júlio fazer uma saudação, uma despedida de 2 minutos, depois passo para o Harley, e aí a gente encerra. Sim. Eu começo aí, em primeiro lugar, e gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura, e pelo convite que me deu fazer parte deste live. Estou muito feliz por tomar parte nesse live aí. Ainda gostaria de agradecer meu orientador José de Castro Silva, Ediberto, como auxiliar administrativo de coordenação de arte e cultura, PROES. Gostaria de agradecer ele muito, porque sou muito curioso. Às vezes eu fiz muitas perguntas para ele, e ele com paciência e respondeu-me várias vezes. Sem esquecer também daqueles meus amigos que me ajudaram na correção desse texto aí, que sempre torcem em prol do meu desenvolvimento acadêmico. Gostaria de agradecer Wilson Miguel Turi, o qual que está aqui mandando-nos a saudação, e também Laurindo Leite Infal.
essas pessoas aí, às vezes me ajudam bastante, não só neste texto, eu escrevi outros textos que eles me corrigem. Eu gostaria também de agradecer vocês aí, Miriam e o nosso colega ali, Arley, pelo tempo disponibilizado para nós estarmos aqui. Endereço ainda os meus cumprimentos às pessoas aí que provavelmente assistirão esse live aí, que todo compreende. Obrigado. Obrigada, Júlio. Arley, faça a sua saudação final. Os pássaros estão cantando bastante aí, viu, Miriam? Eu acho que... Está ouvindo? Sim, é sim. O horário deles se acomodarem. Exatamente. Acho que não tem despedida melhor do que ouvir a canção dos pássaros, né? Desse recolhimento, né? De tanto aprendizado que a gente tem, sobretudo com a natureza, né? Dessa relação que a gente há muito tempo se distanciou, né? Mas acho que eu não tenho muito o que falar, assim, eu detesto despedida, eu vou logo ser assim, bem honesto, eu detesto. Se eu pudesse, a gente cairia aqui, e aí era isso, a internet caiu, e foi obra do acaso, né? Mas, ou a bateria descarregasse. E o que eu estou fazendo? Estou gastando meu tempo com isso. De uma não despedida, porque eu acho que a gente precisa continuar realmente, né? Dar continuidade a esse exercício, a ampliar isso, né? Para além de Fortaleza, Redenção, Guiné-Bissau, o sertão da Bahia, né? E eu acho que é isso, assim, né? Uma grande honra, uma grande felicidade, assim. Eu não vou citar nomes porque eu acho que vou perder, assim, pelo menos uns 5 minutos. Então, eu quero dar um abraço, um salve a todas as pessoas que me ajudaram de alguma maneira, essa ferramenta, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, Miriam, Júlio, né, em especial aqui, com todo carinho. Eu pude sentir o amor de vocês, de fato, o abraço de vocês, e a presença bem próximo mesmo de vocês. Parece que a gente está aí no quintal da Miriam, aí, junto com os pássaros, gozando desse momento tão incrível, né? De aprender com o velho, de aprender com os pássaros. São nossas bibliotecas, né? De vida, nossos percursos, né? Que vem de longe também. Não só ancestral humano, mas de ancestral, inclusive de poeiras cósmicas. E eu acho que é isso. Vamos continuar compondo com a vida, né? E todas as vidas, elas importam. Um grande abraço, beijo no coração de todo mundo. Obrigado às pessoas que participaram também, né? Aí no Facebook, né, enfim, aonde está sendo transmitido isso. Nossa voz, ela vai reverberar para além das redes sociais. É uma flecha solta no tempo. Grande abraço. É isso, então a gente encerra aqui essa live de hoje, mais uma vez agradecendo a Harley e a Júlio por esse encontro tão feliz, tão rico. O Edilberto sugeriu que a gente terminasse com um vídeo, acho que é bacana, porque a gente não tem que dar tchau, o vídeo fecha, e a gente fica com esse até logo, de preferência muito logo. Um abração para vocês. E sim, pode colocar o vídeo, Edilberto, por favor. Obrigada por todo o apoio também. Queria emitir nesse momento sons e ruídos que atravessassem os pássaros, peixes e algas, não com limitação, mas com multiplicidade, numa experimentação possível, repleta de sons e imagens. Queria um berro que atravessasse as montanhas e se ligasse com a vida, em forma de ecos e nos deixasse um rosto, um beijo de paz,
que fôssemos capturados pelo olhar de uma câmera flutuante, que a humanidade se calasse e observasse as microexistências, os infinitos mundos que compartilham esse grão chamado planeta, e que os cansados de uma centena de pássaros pulassem entre as florestas, aldeias e águas de todos os rios, de todos os mares, de todas as bocas que se encontram entre continentes diversos, na duração do abraço, entrelaçando outros vários versos, de todos os corpos contínuos e infinitos, pulsando a própria vida.